Schumacher, que se vencer mais uma se iguala a Nigel Mansell com 9 vitórias na temporada. Entra no retão, aponta para receber a bandeirada, para ser bicampeão do mundo, Michael Schumacher. O alemão da Benetton conquista a vitória em Aida e conquista o bicampeonato mundial de Fórmula 1. Alô você, muito boa noite. Que o Michael Schumacher é o melhor piloto da atualidade, todo mundo sabe, e ele também. Por isso, ele corre contra estatísticas de todos os tempos. Quer ser lembrado ao lado de lendas como Senna e Fangio. E enquanto os outros pilotos deixarem, ele vai acumulando números para a história. E se a Ferrari no ano que vem for para as cabeças, coitada da concorrência. Hoje no Placar Eletrônico, tudo sobre o GP de Aida, Japão, e o título de Schumi e uma comparação do alemão com o ases da história. Campeão na Fórmula 1 e na Uno também. Hora de decisão no Campeonato Paulista de Vôlei. Saem os finalistas. As estrelas do atletismo continuam a correr em São Paulo. E no basquete, grandes jogos aqui e lá fora. A estreia do radar eletrônico que funciona detectando os futuros campeões do nosso esporte. E os gols pelo Brasil e pelo mundo. Quem será o artilheiro eletrônico? Daqui a pouco a gente vai saber. Boa notícia para o Grêmio, hein? A defesa do Ajax da Holanda, com quem o time gaúcho faz a final do Mundial Interclubes mês que vem, não é intransponível, não. Hoje, o Ajax levou 2 gols do arqui-inimigo Feyenoord, logo nos primeiros 7 minutos de partida. O Feyenoord, que anunciou esta semana a intenção de realizar um intercâmbio com o Flamengo do Rio, fez pior do que o rubro-negro. Perdeu por 4-2. O Ajax lidera o campeonato holandês, mas o Márcio Santos, com certeza, faz falta. Vamos ver a situação de outros campeonatos. Na Alemanha, o Bayern Munique venceu o St. Pauli por 1-0 fora de casa e continua na liderança. O atual campeão Borussia Dortmund está em segundo lugar. O artilheiro do campeonato alemão é o brasileiro Elber, com 9 gols pelo Stuttgart. Na Espanha, o Atlético de Madrid derrotou o Valladolid fora de casa também e lidera a competição. O Barcelona está em segundo lugar. O artilheiro espanhol é o brasileiro Bebeto, também com 9 gols. E na Itália, o Milan foi a Vicenza e empatou, mas continua na liderança, com 3 equipes dividindo a segunda posição: Parma, Juventus e Napoli. Definidos os finalistas do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino, o Olímpicos de Preto não conseguiu passar pelo Banespa e está fora da decisão. Depois de perder os 2 primeiros sets, o Banespa reagiu e venceu a partida por 3-2. Agora o Banespa vai decidir o título paulista com o Suzano, que derrotou o Palmeiras por 3-1. Amanhã serão definidas as datas dos jogos finais. No feminino, o Leite Moça, atual campeã mundial de clubes e da Superliga Nacional, saiu na frente na primeira rodada do play-off do Campeonato Paulista. A equipe de Sorocaba venceu de virada o Cepacol em São Caetano por 3-2. As duas equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, agora em Sorocaba. Campeonato Brasileiro ontem no Morumbi, São Paulo e Juventude. Almir chuta cruzado, 1-0 São Paulo. Andrei empata para o Juventude na cobrança desta falta aí, 1-1. Segundo tempo, a virada do Juventude. Toninho chuta, Zete rebate, Jorginho faz 2-1. Caio tira o São Paulo do sufoco, ele mata no peito, empata o jogo. Final São Paulo 2, Juventude 2. Criciúma e Corinthians em Criciúma. O estreante Alaor, ex-Londrina, se livra do zagueiro e abre o placar para o time da casa. Marcelinho cruza, Henrique empata o jogo para o Corinthians. Final Criciúma 1, Corinthians 1. Em Salvador, Bahia e Flamengo, tabela rápida de Edmundo e Romário. Baixinho marca 1-0 Flamengo. No final do primeiro tempo, mais uma tabela de Romário e Edmundo e mais um de Romário. Flamengo 2, Bahia 0. No segundo tempo, Lima bate a falta, o zagueiro Ronald diminui para o Bahia, 2-1. E aos 47 minutos, o goleiro Paulo César falha feio. Raudinei empata o jogo, final Bahia 2, Flamengo 2. Hoje, em Cariacica, Espírito Santo, Fluminense e Vitória da Bahia. Ailton levanta na área, Gaúcho marca de cabeça, 1-0 Fluminense.
Elias bate a falta e empata o jogo aos 48 do primeiro tempo. Desse ângulo dá para ver onde a bola entrou em 1-1. 47 do segundo tempo, Cássio cruza, a bola passa por todo mundo, Anderson completa. Fluminense 2, Vitória da Bahia 1, placar final. Em Araras, União São João e Paraná, Gil Baiano cruza na direita, Saulo toca de cabeça por cobertura, 1-0 Paraná. Cleomar de falta no cantinho, empata para o União, 1-1. Na jogada pela direita, Odair recebe na marca do pênalti e define o placar. Final, União 2, Paraná 1. Na Ilha do Retiro, no Recife, o Botafogo sai na frente do Sport. Veja, Sérgio Manuel cobrando falta, 1-0 Botafogo. Mais Botafogo no ataque, Beto lança, Túlio ajeita, bonito para Sérgio Manuel fazer o segundo dele no jogo. 2-0 Bota. O Sport diminui aos 47 do segundo tempo. Sandro cobrando falta. Final, Sport 1, Botafogo 2. O Goiás recebeu o Guarani no Serra Dourada. Depois do escanteio, Magrão cabeceia, o goleiro rebate, Márcio completa. 1-0 Goiás. Hildo faz pênalti em Luizão. Djalminha vai lá, bate e empata o jogo, 1-1. Ainda no primeiro tempo, Goiás passa à frente de novo. Ednan cruza da direita e Magrão manda para dentro, 2-1. Ednan bate a falta na trave. Magrão, que estava vitaminado hoje, aproveita o rebote e faz Goiás 3, Guarani 1. Final. No Mineirão, Bragantino na frente do Atlético. Vaguinho cruza da esquerda, Adalberto completa, 1-0 Bragantino. Reação do Atlético, Euler cruza na direita, Ézio tabela de cabeça com Reinaldo, pega a sobra da zaga para empatar o jogo. Ézio, Atlético 1, Bragantino 1, placar final. Os destaques esportivos pelo Brasil. Começamos com a 38ª edição dos Jogos Abertos do Paraná, na cidade de Campo Mourão. A maior competição do esporte paranaense atraiu este ano 74 cidades e mais de 6.000 atletas. Neste domingo, no atletismo, o destaque ficou com a Ida Granadeiro, de Ponta Grossa, que bateu o recorde paranaense no salto com vara, 2 metros e 14 centímetros. Nos 10.000 metros, Luiz Carlos Silva, segundo colocado na Maratona de São Paulo, garantiu o ouro para a cidade de Cornélio Procópio. Na natação, Londrina faturou 17 das 32 medalhas de ouro em disputa. Os Jogos Abertos do Paraná terminam no próximo sábado. Agito na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, é a galera radical do roller skate. O grande destaque no show das rodinhas foi o americano Chris Edwards, tricampeão mundial na modalidade vertical. Edwards está no Brasil para divulgar o filme Manobra Super Radical, do qual participa. Conhecido como Homem do Ar por causa de saltos que chegam a alcançar 4 metros, Chris Edwards patinou com os alunos de uma escolinha de roller skate e gostou do que viu. Surf internacional na praia de Pitangueiras, no Guarujá, São Paulo. 144 surfistas de todo o mundo participaram desta etapa, que vale pelo Campeonato Brasileiro e também pela 2ª divisão do Mundial. No longboard, o santista Picuruta Salazar mostrou muita técnica, mas não foi o suficiente. Ficou em segundo. A vitória ficou com Amaro Matos, do Guarujá. Na categoria principal, o taitiano Vetéia Davi terminou em segundo lugar. O brasileiro Peterson Rosa, um paranaense radicado no Guarujá, terminou em primeiro. Com este resultado, Peterson garantiu um lugar na elite do surf mundial em 96. Depois de uma semana chuvosa, São Paulo ganha um dia de sol. Grandes nomes do atletismo se reúnem na cidade universitária para os 10 quilômetros da CPUSP. O favorito, Luiz Antônio, dispara e cruza em primeiro a linha de chegada. Há 2 semanas, Luiz Antônio ganhou a Maratona de São Paulo. Ronaldo da Costa, campeão da São Silvestre, é o segundo. Clodoaldo da Silva fica em terceiro. Fora de sua especialidade, Joaquim Cruz aparece apenas em 22º. Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. No Couto Pereira, em Curitiba, o Coritiba recebe o Goiatuba. Vilmar abre o placar, 1-0 Coritiba. No segundo tempo, o Goiatuba empata. Zoca manda na trave e no rebote, Estrela confere, 1-1.
O Coritiba passa à frente de novo. Alex toca para Vilmar fazer o segundo dele. 2-1 Coritiba. E no cruzamento de Jean, Pachequinho sobe entre os zagueiros e faz de cabeça. Pachequinho vitaminado. Coritiba 3, Goiatuba 1. O Coritiba está classificado para a próxima fase em primeiro do grupo H. Também em Curitiba, Atlético e Novo Horizontino. Neto cruza, João Antônio mergulha para fazer o único gol do jogo. Atlético 1, Novo Horizontino 0. O Atlético também passa a próxima fase como primeiro do grupo G. Confira agora os outros classificados para a próxima fase. Mogi Mirim, Remo, Central de Caruaru e Sergipe. Ceará e Desportiva decidem a outra vaga na terça-feira em Vitória, no Espírito Santo. Em Piracicaba, Unimep e Lacta Santo André fizeram o principal clássico da rodada do Campeonato Paulista de Basquete Feminino. A armadora Paula barbarizou. Fez assistências precisas e foi a cestinha do jogo, com 30 pontos. O time de Santo André contou com a garra da pivô Karina. Buscou uma reação no final, mas não conseguiu. O jogo terminou com o resultado de Unimep 85 contra 80 da Lacta. Lacta, Paulínia e Unimep lideram o campeonato, com uma derrota cada. Quinta rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O clássico Fla-Flu, sempre com muita rivalidade e sabor de revanche. O Flamengo, que perdeu para o Fluminense no primeiro turno, jogou em casa. O Flamengo partiu para cima, comandado pelo camisa 7 Alberto. Jogo tenso. Marcelão do Fla e Tim Davis do Flu se estranharam e acabaram expulsos. Melhor para o Flamengo, que terminou o primeiro tempo na frente, 49-37. No segundo tempo, o jovem time do Fluminense voltou a incomodar. Mas o poderoso ataque do Flamengo funcionou e garantiu a vitória rubro-negra por 98-95. Com esse resultado, o Flamengo, com um jogo a menos, divide a liderança do campeonato com o Tijuca, ambos com 27 pontos. Decisão do Mundialito de Basquete em Londres, Inglaterra. O Buckler Bolonha, da Itália, enfrentando o Houston Rockets, atual campeão da Liga Profissional Americana. Hakim Olajuwon, machucado, assiste ao jogo. Aí o americano Orlando Woodridge, agora na Itália. Bela enterrada. Sam Cassell puxa o contra-ataque e cesta de Clyde Drexler. Drex, o melhor do torneio, fez 25 pontos. E depois da briga pela bola perdida, Robert Horry cravando. Mais uma cesta de Cassell e os Rockets, estreando de uniforme novo, venceram por 126-112. O radar eletrônico concentra seus sinais em Porto Alegre, no torneio internacional de tênis juvenil. Teve gente da Hungria, Tchecoslováquia, Bósnia, Brasil. No total, 380 tenistas de 19 países, dos 12 aos 18 anos, bateram forte em busca do título do torneio e de pontos no ranking internacional de tênis juvenil. O bom nível técnico dos tenistas brasileiros ficou evidente. Dos 16 tenistas classificados a disputar as finais, 4 eram estrangeiros e 12 brasileiros. E das 8 finais, o Brasil levou 7. Na categoria 12 anos, Ana Balau e Daulos Paixão, os dois de São Paulo, garantiram o primeiro lugar. Na categoria 14 anos, Natália Belize, a paulista, e Lucas Machado, gaúcho, chegaram em primeiro. Na 16 anos, Carla Tiene e Alexandre Simoni, também paulistas, foram os vencedores. E na categoria 18 anos, venceu a húngara Katalin Marosi. E no masculino, o gaúcho Marcos Daniel. Palmas para eles. O radar eletrônico continuará no Rio Grande do Sul esta semana, onde vai acontecer o troféu Júlio Delamare, o brasileiro juvenil de natação. O radar mostra sempre os futuros campeões. E daqui a pouco, o futebol compacto. Domingo de muitos gols para os times do Rio. O Vasco dá a maior goleada do campeonato. Fluminense desempata no último minuto. O Botafogo vence no Recife. Mas o Flamengo mole no sábado contra o Bahia. Time mais uma vez. Faz parte do time, o time no geral
não foi bem e o resultado foi negativo para todo mundo. Começamos com Botafogo e Sport no Recife. O Botafogo já começa marcando com essa cobrança de falta de Sérgio Manuel. 1-0. O Sport tenta dar o troco. Bola na área. França toca para a pequena área e Sandro tenta de calcanhar, mas vai para fora. Wilson ajeita na entrada da área e chuta. A bola passa perto da trave do Sport. Segundo tempo e o Sport no ataque. Marcelo de virada quase faz o gol de empate. Mas quem marca é o Botafogo. Beto toca para Túlio, que encontra Sérgio Manuel livre para marcar. 2-0 Botafogo. Que alegria! Veja de novo o gol de Sérgio Manuel. Bonito. O Sport pressiona. Chiquinho tenta, mas a bola sai por cima do gol de Wagner. E pressiona até que marca. Marcelo é derrubado na entrada da área. Sandro bate com categoria e diminui. Placar final, Sport 1, Botafogo 2. O Botafogo está em primeiro lugar no Grupo A, junto com o Corinthians, com 7 pontos. Vitória da Bahia e Fluminense em Cariacica, Espírito Santo. Ailton cruza e Rogerinho cabeceia para fora. Ailton novamente cruza e Gaúcho de cabeça marca o primeiro gol dele com a camisa tricolor. Fluminense 1-0. Veja de novo por outro ângulo. O Vitória empata nessa cobrança de falta perfeita do lateral Ney. Vitória 1, Fluminense 1. Segundo tempo, Cleison recebe o cruzamento, mata no peito e chuta em cima do goleiro do Fluminense. Agora Adoilson limpa a jogada e chuta para a boa defesa de Ney, que entrou no lugar de Wellerson. Pressão baiana, Adoilson novamente em boa jogada, chuta e a bola bate na trave. Mas é o tricolor que chega ao gol. Cássio vai à linha de fundo e cruza. A defesa falha e Anderson completa para o gol. Final, Vitória 1, Fluminense em sexto lugar no Grupo B, com 5 pontos, 2. Agora Vasco e Paysandu em São Januário. Nelson puxa o contra-ataque. Parte com a bola dominada. Veja a arrancada de Nelson. Ele tabela com Valdir. E recebe na área para marcar. Vasco 1-0. Falta para o Vasco. Luizinho cobra. Nelson cabeceia e o goleiro rebate. Na sobra ele mesmo. Nelson marca o segundo dele do Vasco. 2-0. Veja mais uma vez. Segundo tempo, Daniel faz a jogada pela direita, vai à linha de fundo e cruza. Na confusão, a bola sobra para Barbosa diminuir. Vasco 2, Paysandu 1. Vasco no ataque. Valdir toca para Pedrinho, que é derrubado na área. Pênalti. Valdir cobra e faz. 3-1. Na comemoração com a torcida, o atacante recebe o terceiro cartão amarelo e está fora do próximo jogo. Mas Valdir não se abate. Ele faz a jogada pela esquerda, chuta. O goleiro rebate. Na sobra, o Luizinho toca para Leonardo, que chuta no travessão. A bola volta para Valdir fazer o segundo dele no jogo e o 9º gol do campeonato. Vasco 4-1. E só dá Valdir. Ele faz bonita jogada pela direita e toca para Juninho marcar. Vasco 5-1. Veja aí. O atacante vascaíno está demais. Valdir parte da intermediária numa bela jogada. E mesmo caído, toca para Leonardo definir a maior goleada do campeonato. Vasco 6, Paysandu 1. O Vasco joga agora contra o Flamengo no próximo domingo. Agora vamos procurar trabalhar pensando no urubu. Eu acho que nós temos que matar essa galinha preta, né? Porque vai ser o nosso obstáculo agora, passando por ele. Se Deus quiser, o Vasco vai em busca do seu objetivo, que é a classificação. No próximo bloco tem mais gols pelo Campeonato Brasileiro. Aguarde só um instante. A temporada 95 ainda não acabou, mas a Fórmula 1 já tem um campeão. Ele é do Rio e foi se dar bem na etapa de Goiânia. Na categoria Turbo, a pole é de Antônio Jorge Neto, que larga bem e mantém a liderança. Chico Serra e Átila Cipos brigam pelo segundo lugar.
Flávio Nonô Figueiredo, um dos líderes do campeonato, está em quinto, mas é atrapalhado por Leonel Friedrich, que acaba punido por atitude antiesportiva. Lá na frente, sem problemas, Antônio Jorge Neto cruza a linha de chegada em primeiro, com Chico Serra em segundo. É a primeira vitória de Neto na temporada. Na classificação do campeonato, o líder é Walter Travalini. Flávio Nonô Figueiredo é o segundo. Xande Negrão é o terceiro. Na categoria aspirados, José Mário Castilho, com o carro número 10, pode garantir o título da temporada por antecipação, pois ainda faltam 2 etapas. E ele tem sorte. Os adversários têm problemas e José Mário vai folgando na liderança, sem ser ameaçado. Resultado: vitória e título antecipado da temporada 95. Em segundo nesta prova, Rogério Marques com Cacá Bueno em terceiro. Na classificação do campeonato, José Mário Castilho em primeiro já é o campeão. Em segundo está Tino Viana e em terceiro Paulo Braga. A cobertura completa da etapa de Goiânia da Fórmula 1 você vai ver no próximo sábado no Esporte Espetacular. Portuguesa e Grêmio jogam em Chapecó, Santa Catarina. Zinho, rola e Tiba faz 1-0 Portuguesa. No segundo tempo, Paulo Nunes escora de cabeça o cruzamento de Roger, 1-1. Agora a zaga do Grêmio falha, Zinho cruza e Roger marca contra, 2-1 Portuguesa. A Portuguesa no ataque, Betinho pega da entrada na área, 3-1. O Grêmio ainda desconta com um belo gol de Paulo Nunes por cobertura, final Portuguesa 3, Grêmio 2. Em São Januário, Vasco e Paysandu, Nelson toca para Valdir, recebe na área para abrir o placar, Nelson 1-0 Vasco. Cobrança de falta de Pimentel, confusão na área do Paysandu, Valdir tenta, Nelson bota para dentro, 2-0. No segundo tempo, Paysandu desconta, cruzamento na direita, zaga do Vasco falha, Barbosa completa, 2-1. O Vasco corre atrás e Pedrinho sofre pênalti, Valdir vai lá, 3-1 Vasco. Agora o goleiro não segura o chute de Valdir. Luizinho toca, Leonardo manda no travessão. Valdir completa de cabeça. 4-1 Vasco. Valdir com a corda toda, ele faz a jogada. Juninho aumenta a goleada. 5-1. Olha o Valdir de novo. Ele entra na defesa paraense. Dá para Leonardo driblar o goleiro e marcar. Vasco 6, Paysandu 1, placar final. No Beira-Rio, Internacional e Palmeiras. Ronaldo lança, Ailton dá um toquinho sutil, 1-0 Inter. Agora Caico entra pela esquerda, dá um corte em Mancuso e chuta no canto. Internacional 2, Palmeiras 0, final. Na Vila Belmiro, Santos na frente do Cruzeiro. Cruzamento, toque de primeira de Jameli, 1-0. O Cruzeiro empata, bola levantada na área, o toque de cabeça, bola sobrando para Edmundo. Ele livre, completa, 1-1. No gol do Cruzeiro, Edmundo estava em posição duvidosa, mas o tira-teima entra em campo para acabar com a dúvida. Na hora do passe de cabeça, o tira-teima congela a imagem e mostra para você, Edmundo só tinha o goleiro entre ele e a linha de fundo. Estava impedido sim, a defesa do Santos não reclamou e o juiz deu o gol, mas que estava impedido, estava. Só que o Santos não desanima não e parte para cima. Giovani sofre pênalti. Ele mesmo, Giovani, olha que toque, bate para definir o placar. Santos 2, Cruzeiro 1. Confira a classificação do retorno. Grupo A, Botafogo em primeiro com 7 pontos e melhor saldo de gols que o Corinthians, que está em segundo, também com 7 pontos. Guarani em terceiro com 6 pontos. Em quarto, o Bragantino, 5 pontos. Em quinto, o Flamengo também com 5 pontos. Grupo B, Santos em primeiro com 8 pontos. Internacional em segundo com 7. Goiás em terceiro com 6 pontos. Em quarto, Sport também com 6. Em quinto, Vasco também com 6 pontos. Hora de pedalar. Os melhores ciclistas do país pelas ruas da capital paulista. É a tradicional prova Cidade de São Paulo, na disputa do troféu 9 de julho. Quase 200 ciclistas largam no circuito armado na base aérea do Campo de Marte. Hernandes Quadri Júnior, um dos favoritos, escapa e assume a liderança. Para 6 outros atletas, a prova termina mais cedo. Márcio José Paulino, da equipe de Barra Bonita, sofre ferimentos e precisa ser atendido numa ambulância. Final da corrida. Hernandes Quadri Júnior, medalha de bronze no Pan-Americano de Mar del Plata, vence com...
motor mais potente da Fórmula 1 é o V12 da Ferrari. O carro mais ajustado é o Williams. Mas o campeão vem da Benetton, que tem o melhor piloto da atualidade, o nosso atleta da semana. Que ano de Schumacher! O bicampeonato mundial e uma série de feitos que o colocam entre os principais pilotos da história. E ele está apenas na 5ª temporada. Confira! Somente outros 11 pilotos têm no mínimo um bicampeonato. 6 deles são pelo menos tricampeões. A vantagem de Schumi é que ele foi bi aos 26 anos, o mais jovem em todos os tempos. A marca anterior era de Lauda, que foi bicampeão aos 28 anos. Até lá, Schumi poderá ser tetra, com as 8 vitórias da temporada. Agora conta com 18. O 9º piloto que mais venceu na história de toda a F1. Outra vez o mais jovem a chegar a esta marca. Se continuar nesta balada, deixará os maiores vencedores para trás. Senna, com 41 vitórias, só tinha 14 primeiros lugares na 5ª temporada, enquanto Alain Prost, com 51 no total, tinha 16 em 5 anos. Em matéria de melhores voltas por grandes prêmios, Schumi assume a 7ª posição geral, após esta temporada com 23 melhores voltas. Senna ficou para trás com 19. E a marca mais impressionante. Após a temporada de 95, Schumacher passa a ser o piloto com melhor aproveitamento em todos os tempos. 68% de provas terminadas na zona de pontuação. Por tudo isso, Michael Schumacher, o atleta da semana. E depois do atleta da semana, que tal falarmos sobre o atleta do ano, escolhido pelo Comitê Olímpico Brasileiro? É Fernando Scherer, nadador catarinense do Clube 12 de Agosto de Florianópolis. Este ano, Scherer foi o campeão das Universiades nos 50 e 100 metros nado livre. Foi o campeão pan-americano nos 50. E na Copa Latina levou os 50 e os 100. Bateu o recorde sul-americano dos 50 2 vezes, a primeira no PAN e a última nas Universiades. E o COB escolheu a natação como o esporte do ano no país. Claro, foram 6 medalhas nas Universiadas e 18 no Pan-Americano. Atlanta, vamos nadando e acelerando. Já já voltam a Fórmula 1 e o Schumacher bicampeão. Schumacher bicampeão. Era pule de 10, não é mesmo? Só que o homem resolveu mostrar na pista a diferença entre ele e os outros. Como sempre, conseguiu. E Aida tremeu. A largada é ótima para Coulthard, melhor para as Ferrari e péssima para Hill, que pressiona Schumacher. Os dois acabam caindo para 4º e 5º lugares. Os 3 fazem fila. A Ferrari de Jean Alesi segura Damon Hill, que sente a pressão da Benetton de Schumacher. A tática do alemão é poupar os pneus muito exigidos em Aida. Emoção no primeiro pit stop. Alesi, Hill e Schumacher entram juntos. Na guerra das equipes, melhor para a Benetton. Schumacher é o primeiro a voltar e assume a 2ª colocação. O desespero de Damon Hill é evidente. O único com chances de impedir o bi de Schumacher, ele quase fica sem a asa dianteira nesse toque em Eddie Irvine da Jordan. Schumacher diminui a vantagem de Coulthard e chega a ameaçar o escocês antes do 2º pit. A diferença agora cai de 40 para 18 segundos. Na volta número 50, Coulthard também é obrigado a trocar pneus. Schumacher passa batido na reta e assume a liderança com autoridade. Rubens Barrichello faz uma prova discreta. Trava um duelo com o novato Magnussen da McLaren. Ultrapassa a McLaren, mas fica sem motor a 16 voltas do final, quando estava em 9º lugar. Favorecido pela estratégia de poupar pneus nos treinos para gastar na corrida, Schumacher dá show. Bota uma volta na Ferrari de Berger, o 4º colocado. A 8ª vitória do ano coroa o desempenho do melhor piloto da atualidade. Aos 26 anos, Michael Schumacher se torna o mais jovem bicampeão da história da Fórmula 1. A festa começa nos braços do chefe da Benetton, Flávio Briatore.
Schumacher agita a bandeira alemã na tarde japonesa. No pódio, o merecido banho coletivo de champanhe. Um título para a Ferrari. É o próximo desafio de Schumi, o Schumi B. O Mundial de Pilotos fica assim. Schumacher, bicampeão, 92 pontos. Damon Hill, 59. David Coulthard, 49. Jean Alesi, 42. Johnny Herbert, 41. Gerhard Berger, 31. Rubens Barrichello é o 9º colocado com 11 pontos. O Mundial de Construtores permanece em aberto. A Benetton tem 123 pontos. Williams, 102. Ferrari, 73. A próxima prova é o Grande Prêmio do Japão em Suzuka no domingo que vem. Schumacher dedicou o bi ao pessoal da Benetton. A estratégia da equipe foi mesmo fundamental. Em lugar de ficar queimando pneus na luta por pole position, Schumacher preferiu usar os pneus extras nas corridas. O resultado você já conhece. ...42 gols na rodada desse fim de semana do Campeonato Brasileiro. A melhor média do retorno com 3,5 gols por partida. Demais isso, hein? Tantos gols. Foi realmente uma luta. Difícil escolher o artilheiro eletrônico. Mas tinha que sair. Então, escolhemos. Ele veio de uma goleada, ora bolas. Vasco 6, Paysandu de Belém 1. Nelson, 2 gols. No segundo, ele arma um contra-ataque partindo com a bola do próprio campo numa bela arrancada. Tabela com Valdir e toca para o gol. Uma jogada de alto nível, bem diferente do golpe baixo da semana passada, que o levou a dar explicações a semana inteira. Nelson, sem apertar nada de ninguém, é o artilheiro eletrônico deste domingo. Bom, voltando ao beisebol, terminou agorinha a segunda partida da World Series e a vitória do Atlanta Braves, 2-0. E a programação da Globo acertou em cheio no filme de hoje, um clássico do beisebol e do esporte, Campo dos Sonhos com Kevin Costner. É, grande filme. Eu acho que você deve ver, hein? Se o Campo dos Sonhos americano é o beisebol, por aqui é o nosso bom e eterno futebol. E no Campo dos Sonhos verde e amarelo, o nosso camisa 10 é Pelé. Hoje, segunda-feira, 23 de outubro, muita gente está de aniversário. Parabéns a todos. Mas o atleta do século, ele, Pelé, faz 55 anos. Parabéns, Pelé. Boa noite. Parabéns, boa noite.